Transtorno de personalidade antissocial. Transtorno de personalidade antissocial, como outros transtornos de personalidade, é um padrão de longa data do comportamento e da experiência que prejudica o funcionamento e causa sofrimento. Por definição, as pessoas com transtorno de personalidade antissocial não seguem as normas da sociedade, são enganosos e intimidantes nos relacionamentos, e são falta de consideração pelos direitos dos outros. As pessoas com este tipo de personalidade podem participar em atividades criminosas. Mas se o fizerem, eles não são desculpa para suas ações ofensivas. Eles podem ser impulsivo, imprudente e por vezes violento. Este distúrbio é muito mais comum e mais evidente em homens do que mulheres. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial geralmente não valorizam jogar pelas regras. Eles fazem isso somente se eles estão ameaçados de punição. Esta atitude leva a uma tendência para explorar os outros. Eles se aproveitam da justiça ou sofrência dos outros, e eles se sentem indiferentes ou mesmo desprezo por suas vítimas. Uma pessoa com esse transtorno tem pouca, ou nenhuma, capacidade de ter intimidade com outra pessoa. Quaisquer relacionamentos duradouros é provável que envolvem algum grau de abuso ou negligência. No entanto, as pessoas com esta doença são, por vezes, charmosos e podem ser bons atores que usam mentiras e distorções para manter relações indo. Alguns com transtorno de personalidade antissocial têm nenhum objetivo além do prazer de enganar ou prejudicar os outros. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial aparecem para cuidar de ninguém, mas a si mesmos. Eles podem ser capazes de compreender as emoções dos outros. Mas eles não sofrem qualquer vergonha ou culpa sobre a dor que eles podem estar causando. Em vez disso, eles usam seu conhecimento de fraquezas dos outros para ganhar favores ou manipular um resultado. Uma pessoa com esta doença geralmente não se responsabiliza por qualquer de seu próprio sofrimento. Ele ou ela vai culpar os outros quando as coisas vão mal. Muitos com esta desordem sofrem, porque eles podem ser autodestrutivos, e nunca chegar a desfrutar dos muitos prazeres que vêm para as pessoas que são mais capazes de ter relações mútuas e satisfatórias. As pessoas com este transtorno de personalidade também podem ter problemas, tais como tédio crônico ou irritabilidade, sintomas psicossomáticos, jogo patológico, abuso de álcool e substância, e uma variedade de transtornos de humor ou ansiedade. Eles têm um maior risco de suicídio. Um número significativo tiveram problemas de comportamento ou transtorno de déficit de atenção como crianças. Transtorno de personalidade antissocial, provavelmente é causado por uma combinação de fatores. Tendo qualquer uma dessas características não significa necessariamente que uma pessoa tem transtorno de personalidade antissocial. Influências do meio ambiente. A vida familiar caótica contribui para o desenvolvimento deste transtorno de personalidade, especialmente onde tem havido pouca supervisão dos pais ou outros modelos adultos. O distúrbio também pode ser mais comum onde a comunidade não é de apoio ou fornece pouca recompensa para o comportamento positivo. Em algumas situações, pode até haver reforço para o comportamento antissocial. Genética, hereditária, ou fatores biológicos. Traços de personalidade antissocial parecem ser altamente hereditária. Os pesquisadores também descobriram certas respostas fisiológicas que podem ocorrer mais frequentemente em pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Por exemplo, eles têm uma resposta relativamente plana ao stress. Eles parecem ficar menos ansioso do que a pessoa média. Eles parecem ter mais dificuldade em manter a excitação durante o dia. Eles também têm um fraco reflexo de sobressalto, a resposta é involuntária a ruídos altos. Esta relativa insensibilidade pode afetar a sua capacidade de aprender com recompensa e punição. Anatomia do cérebro. O lobo frontal, a área do cérebro que regula o julgamento e planejamento,
Também parece ser diferente em pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Alguns pesquisadores descobriram mudanças no volume de estruturas cerebrais que medeiam comportamento violento. As pessoas com este tipo de função cerebral podem, assim, ter mais dificuldade em dominar seus impulsos, o que pode explicar a tendência para um comportamento mais agressivo. Neurobiólogos não podem dizer com certeza que estas variações na estrutura cerebral são uma causa de personalidade antissocial. As variações poderiam facilmente ser o resultado de experiências de vida que são mais comuns em pessoas com este transtorno de personalidade e não uma causa. Os sintomas. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial tendem a ter poucos sintomas. Em vez disso, eles causam desconforto ou sofrimento aos outros através de um comportamento socialmente inaceitável e por ser enganador, impulsivo, agressivo ou irritável, imprudente, irresponsável, sem piedade. Diagnóstico. O diagnóstico é feito com base na história de uma pessoa, geralmente por um profissional de saúde mental. Não existem testes de laboratório para ajudar no diagnóstico desta doença. Outros distúrbios psiquiátricos, tais como um humor ou distúrbio de ansiedade, distúrbio de déficit de atenção, abuso de substâncias, ou podem também estar presentes. Espera duração. Todos os transtornos de personalidade são padrões ao longo da vida. Prevenção. Não há maneira de evitar esse transtorno. É concebível que uma melhoria geral das condições sociais pode reduzir a incidência de transtorno de personalidade antissocial. Uma melhoria no ambiente social de uma pessoa pode reduzir a gravidade do problema, especialmente se as mudanças são feitas cedo na vida. Investigação ainda tem de demonstrar uma forma eficaz ou prática de realizar estes objetivos. Tratamento. Muitas técnicas de psicoterapia têm sido propostos para o tratamento de transtorno de personalidade antissocial. Infelizmente, a investigação não indica que qualquer um dos tratamentos atuais é particularmente útil para o tratamento do distúrbio de personalidade em si. Como resultado, a escolha do tratamento é geralmente guiada pelas circunstâncias específicas de uma pessoa. Em pessoas mais jovens, a família ou psicoterapia de grupo pode ajudar a mudar padrões destrutivos de comportamento, ensinar novas competências profissionais e de relacionamento, e reforçar o apoio social de uma pessoa. A psicoterapia também pode ajudar uma pessoa com esta desordem a aprender a ser mais sensíveis aos sentimentos dos outros e encorajar novas formas socialmente aceitáveis e produtivas de pensar sobre seus objetivos e metas. A terapia cognitiva tenta mudar maneiras sociopatas de pensar. A terapia comportamental utiliza recompensa e punição para promover o bom comportamento. Em alguns casos, os sintomas podem ser tratados com medicação, embora novamente não há medicação específica que é considerado o melhor para todas as pessoas com este transtorno. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, SRIS, podem diminuir a agressividade e irritabilidade. Estes medicamentos são úteis se qualquer ansiedade ou depressão estão presentes, ou se a pessoa está usando substâncias se automedicar para a ansiedade ou humor baixo. Há muitas perguntas sobre o quão útil qualquer uma destas intervenções podem estar em uma doença em que, por definição, as pessoas que são afetadas não reconhecem que eles têm um problema. O tratamento é mais provável ser bem-sucedido se for iniciado mais cedo na vida. Mas é difícil mudar os padrões de longo entrincheirados de pensamento e comportamento. Além disso, quanto mais tempo uma pessoa vive com este estilo de personalidade, a menos que ele ou ela pode estar interessado em assumir a responsabilidade pela mudança. Para algumas pessoas, a tendência para a agressividade e irritabilidade diminui com a idade. Mas algumas características de personalidade podem persistir. Muitas vezes,
A única coisa que pode proteger as vítimas de comportamento antissocial é o sistema de justiça criminal. Em casos raros, os sistemas de correções, cadeias e prisões oferecem oportunidades para o tratamento ou a reabilitação, mas muitas vezes esses ambientes, com a sua abundância de indivíduos antissociais, tendem a promover um comportamento antissocial. Quando chamar um profissional? Pessoas com transtorno de personalidade antissocial geralmente não reconhecer que eles têm um problema que requer tratamento. Quando um padrão de comportamento antissocial é observado, outros podem recomendar ou incentivar o tratamento. No entanto, o tratamento só pode ocorrer quando um tribunal impõe. Prognóstico. A longo prazo, perspectivas de transtorno de personalidade antissocial é altamente variável. Embora o tratamento às vezes pode ser bem-sucedida, a mudança não é suscetível de ser rápida quando o comportamento antissocial é grave. Nesses casos, os recursos de tempo e energia podem ser melhor gasto em obter ajuda para as vítimas potenciais, especialmente aqueles, tais como cônjuges ou familiares, que vivem em estreita proximidade com a pessoa com o transtorno.